partir de agora? Ok, recording in progress. Muito bem, a gente já vamos, a partir de agora, ter essa conversa inicial e fazendo aqui uma observação. Até o último encontro do Ato Jovem, nós estávamos caminhando mais ou menos paralelo com o curso que é ministrado nas quintas-feiras, chamado também As Bases da Fé Cristã. Então, os temas eram praticamente os mesmos temas, mas com abordagens um pouco diferentes. A partir de agora, não, muda. O curso de quinta-feira segue o seu curso com as bases da fé cristã e o Ato Jovem começa a discutir temas práticos a partir da Bíblia Sagrada. E o primeiro desses temas é a questão da homossexualidade. A Bíblia Sagrada e a questão da homossexualidade, né? Pedrinho, eu não sei se você vai conseguir, mas se você puder, eu vou pedindo aqui, talvez para você ir criando telinhas novas, porque algumas coisas não consegui. Você dá um Ctrl+C, um Ctrl+V aí, ele já cria uma nova telinha, você só coloca os termos que eu vou indicando aqui, tá bom? Então, vamos ver se a gente consegue ir adiante nesse sentido. Então, o nosso tema hoje, a Bíblia Sagrada e a questão da homossexualidade. A primeira coisa que vocês vão notar é que o termo que eu estou usando aqui é homossexualidade e não o termo homossexualismo. Vou repetir, eu estou usando o termo homossexualidade e não homossexualismo. Pedrinho, se você der Ctrl+C e Ctrl+V, eu acho que você já pega a base lá, ó, a mesma telinha que está lá, isso, aí você altera dentro dela. Legal, é isso aí mesmo. Legal. Então, vocês viram que eu estou usando o nome homossexualidade e não homossexualismo, porque essa parte final da palavra, dade e ismo, ele está muito associado a questões de doenças. Doenças. Ou se não, conotações ruins. Por exemplo, individualidade é uma coisa boa, normalmente. Individualismo é uma coisa ruim, normalmente. Ok? Então, este é o motivo pelo qual nós vamos usar o nome homossexualidade ao invés do nome homossexualismo. Inclusive, nas discussões de grupos sociais, a maioria nem aceita discutir o termo homossexualismo. Então, é por isso que nós, como uma conversa cultural, a partir da Bíblia Sagrada, nós vamos usar o termo homossexualidade, ok? Então, essa é a primeira informação. Eu fiz questão de, antes de discutir temas complexos como esse, e nós vamos discutir temas, vou lembrar aqui, a questão do meio ambiente e a crise climática, a partir da Bíblia Sagrada. Nós vamos discutir a questão do aborto a partir da Bíblia Sagrada. Nós vamos discutir a questão das drogas e o controle de drogas a partir da Bíblia Sagrada. Nós vamos discutir a questão dos direitos humanos a partir da Bíblia Sagrada. Nós vamos discutir a questão da pena de morte a partir da Bíblia Sagrada. Nós vamos discutir a questão do racismo a partir da Bíblia Sagrada. E a gente vai discutir também a questão do papel da mulher, do feminismo ou da feminilidade a partir da Bíblia Sagrada. E hoje nós vamos envolver aqui praticamente dois temas. Essa telinha que está aparecendo para vocês aí é o tema 3, que é diversidade e ideologia de gênero. Esse é uma das abordagens. E o outro é o tema 11 lá, Agenda LGBTQ. Aí você pode alterar, Pedro, se você quiser. Tem mais um I e um A, tá? Um I e um A. LGBTQIA+. Este é o nome que está sendo utilizado para essa agenda e essas teorias. Então, nós vamos trabalhar esses dois grandes temas, tá bom?
Então, legal. Só ocasionando, agora a gente volta de novo para aquelas telas que estávamos, Pedrinho. Obrigado, Pedro, pela sua esperteza e a sua expertise de já identificando as telas. Muito bem. Agora já podemos ir para a próxima tela. Por enquanto, isso, vamos trabalhar. Por que que nós insistimos de, antes de abordar esses temas, a gente conhecer os princípios básicos da fé cristã? Porque sem ele, a gente ficaria sem referencial. Por exemplo, por que é que eu fiz questão de ensinar, pelo menos, o que a Bíblia diz sobre antropologia cristã? Antropologia nós estudamos, que é a parte da matéria que estuda quem é o ser humano conforme a Bíblia. Eu vou lembrar vocês que nós mostramos 3 teorias que são muito populares nos dias de hoje sobre quem é o ser humano. A primeira teoria é a teoria materialista, também chamada de marxista, que diz que o ser humano é essencialmente um ser econômico. Ou seja, o sentido da vida dele é ter as necessidades materiais supridas e não deixar ser escravizado por outras classes sociais. Então, isso envolve tanto a ideia de capitalismo como de socialismo. Então, essa é uma das ideologias existentes no mundo e uma das explicações quem é o ser humano. Para essa teoria, não existe espiritualidade, não existe transcendência, não existe uma outra vida. Tudo que existe é o que a gente está vendo. A segunda teoria que nós aprendemos é uma teoria chamada de hedonismo, a partir do Freud, do psicanalista Freud. E o que diz essa teoria? Ela diz que o sentido da vida humana é a busca do prazer. O ser humano, ele tem desejos inatos, que são dele, são biológicos, são orgânicos, e ele precisa dar vazão a essas coisas. Se ele não der, ele fica adoecido fisicamente e emocionalmente. Ou seja, é a cultura do prazer, por isso que é chamado de hedonista. Também uma teoria muito popular nos nossos dias. A terceira teoria é uma teoria que é atribuída a um filósofo chamado Nietzsche e que se chama niilismo. O que significa isso? É a ideia de que a vida, na verdade, não tem sentido. A vida, o mundo é injusto, o mundo é cruel, o mundo, os mais fortes sobrevivem e o resto tem que se adaptar. Então, já que o mundo é assim, o negócio é a gente tentar sobreviver, inclusive deixando de ser infantil, se tornando uma pessoa adulta, assumindo as responsabilidades. Deus não existe, a religião não existe, o que existe é o mundo que nós estamos vendo aqui e a gente tem que ser forte para aguentar o tranco, que o mundo é uma grande selva. Essa é a terceira teoria. Essas 3 teorias, a materialista, essa segunda teoria, que é chamado de culto ao prazer, né? E essa terceira, que é niilismo, elas dominam a universidade hoje, elas dominam o pensamento de mídia, elas dominam. E é por isso que eu apresentei as 3 e depois apresentei a ideia de quem é o ser humano conforme a revelação bíblica. Quem é o ser humano, ok? Eu estou vendo que tem mais gente aqui com a gente, eu acho que é o Kleber. Deixa eu ver se é o Kleber aqui. Ah, legal, legal. Kleber, seja bem-vindo. Eu não sei se está aberto aí o seu áudio ou vídeo, mas seja bem-vindo. Eu estou vendo que a Josi... Legal. Estou vendo que a Josi também entrou aqui. Legal. Pode ir entrando, gente. Todos vocês são bem-vindos, tá bom? Então, em quarto lugar, a apresentação da quem é o ser humano conforme a revelação bíblica. E é daqui que a gente vai partir hoje. E eu queria que você percebesse por que isso é importante. Porque senão a gente vai entrar apenas em opiniões. Eu acho isso, eu acho aquilo outro. E nós estamos interessados em pegar o conjunto do que é, como a sociedade enxerga o ser humano hoje, é por isso que eu coloquei aqui a ideologia materialista, a ideologia atribuída mais ao Freud, que é chamado a cultura do prazer, e do Nietzsche, que é chamado de niilismo, o mundo sem sentido. E agora, a concepção bíblica,
que nós já discutimos em temas anteriores, mas eu vou colocar só um resumo. Pode colocar a próxima tela, Pedro, por favor. Então vamos lá, vamos definir quem é o ser humano conforme a revelação das Escrituras. Só lembrando algumas coisas, tá? Então, é a tela anterior. Isso, aí, este aí, Pedro. Princípios básicos sobre o ser humano conforme a Bíblia Sagrada. A primeira informação importante é: Deus criou o ser humano. Ou seja, na Bíblia Sagrada, o ser humano já é apresentado como a criação de Deus. O ser humano não é produto apenas de uma evolução biológica. O ser humano não é produto digamos assim, uma aleatoriedade da criação, não. Deus criou o ser humano intencionalmente. Ele é a criação de Deus e é uma criação intencional. É a primeira informação importante. A segunda informação importante, ainda dentro do item 1, é que Deus criou todas as outras espécies animais, as espécies vegetais, todas as outras espécies. Mas, ao criar o homem, há uma singularidade no ser humano. Ele foi criado para ser a imagem e semelhança do Criador no mundo. Ou seja, o ser humano é uma espécie de gestor da criação. E para ser gestor da criação, o ser humano ele recebeu do próprio Deus Criador algumas compatibilizações com o Criador. Por exemplo, o que significa o homem ser imagem e semelhança de Deus? Significa que ao homem foi dado algumas capacidades que não foi dada ao restante da criação. Por exemplo, Deus é amor, o homem é capaz de amar. Deus é sábio, o homem é capaz de fazer reflexão intelectual. Deus é criativo, o ser humano também é criativo. Então, isso faz do ser humano o que há na criação de mais próximo ao próprio Deus Criador. E mais, talvez não só o ser humano, nas espécies criadas por Deus, tem a consciência de finitude. Ele sabe que ele vai passar. E ele sabe que tem um mundo após essa vida. Por quê? Porque a consciência dele leva ele para essa compreensão. Por isso que os seres humanos têm crises existenciais, medo do futuro. Você não vai ver um gato em crise existencial, dizendo assim: o que vai ser do meu futuro? O que vai ser daqui a 5 anos? O que vai ser na vida após a morte? Não, o gato ele tem uma inteligência, mas é instintiva. O homem tem uma inteligência reflexiva. Ele é capaz de pensar sobre si mesmo. Então, este é o ser humano, conforme a Bíblia Sagrada. Segundo, Deus criou o ser humano e chamou do ser humano o conjunto homem e mulher. Na Bíblia não existe ser humano apenas homem ou ser humano apenas mulher. O ser humano perfeito criado por Deus é o homem e depois do homem é tirado a mulher. Ou seja, somente quando a mulher está criada é que o ser humano fica completo. Então, aqui tem duas informações importantes. Primeiro, o homem não tem nada que o torne melhor que a mulher, nem a mulher melhor que o homem. É na união de ambos que se torna o ser humano perfeito. Essa é a primeira implicação. E a segunda implicação: Deus cria 2 gêneros. O gênero masculino, que está em Deus, e o gênero feminino, que também está em Deus. Essa é a segunda informação bíblica muito importante. Terceira informação bíblica: Deus criou os seres humanos com sexualidade. Ou seja, o sexo não foi inventado por Satanás, o sexo não foi inventado como uma coisa ruim, o sexo foi inventado por Deus
para a prática dos seres humanos e como uma arma poderosíssima. E porque é uma arma poderosíssima, Deus colocou limites. E é isso que nós vamos compreender. Então, esse é o terceiro ponto importante. Lembrando aqui, como nós vimos nos cursos anteriores, Deus criou duas grandes raças: os seres angelicais, ou os anjos, e os seres humanos. Os seres angelicais não há que se falar em sexualidade. Isso está fora de cogitação. Deus não criou eles para isso. Os seres humanos, sim, Deus criou para isso. Então, esse é um aspecto importante. Quarta questão das afirmações de princípios da Bíblia Sagrada. A sexualidade que foi criada por Deus, ela serve a dois grandes objetivos. Isso aqui é muito importante. Dois grandes objetivos. Ou seja, nós dissemos que Deus criou a sexualidade. Agora nós estamos dizendo qual o propósito para o qual Deus criou a sexualidade. Primeiro propósito: intimidade de vida entre um homem e uma mulher. Intimidade. Eu vou tirar esse nome entre um homem e uma mulher, por enquanto, só para a gente ver a informação. Então, eu vou definir intimidade como aproximações, convergências de vida entre duas pessoas. Vou colocar assim. Esse é o primeiro objetivo. O segundo objetivo é procriação. Ou seja, Deus, depois de criar o primeiro homem e a primeira mulher, ele mesmo criou com o poder da sua palavra. Agora Deus escolhe dar a continuidade da procriação da raça aos próprios seres humanos criados. Então, é o ser humano que se reproduz. Deus não cria mais diretamente seres humanos. E como é que Deus faz isso? Através do relacionamento, do intercurso sexual entre um homem e uma mulher na idade madura, dentro de uma aliança. Aqui já informações novas. Ok? Então, a primeira informação: a sexualidade, ela tem como objetivo a intimidade humana. Em segundo lugar, a procriação, a continuidade da raça. Nós vamos voltar a esses dois pontos, porque intimidade aqui envolve outras coisas, que eu já volto a esse ponto. E procriação também envolve outras coisas, que daqui a pouco eu volto. Quinto lugar, ainda informações básicas da Bíblia Sagrada. A biologia e a fisiologia adequadas para o gênero masculino e feminino estão previstos na Bíblia Sagrada desde o início. É propósito de Deus. Por exemplo, a biologia. O homem, ou o corpo masculino, ele foi criado por Deus com características específicas. E o corpo da mulher foi criado por Deus com características específicas. Isso tem a ver com a questão dos hormônios, a questão hormonal. Isso tem a ver com a questão o preparo do corpo da mulher, por exemplo, para receber outro ser como um bebê, e do homem não. A mulher naturalmente consegue suportar muito mais dor que o homem, mas também tem características psicológicas que nós vamos ver daqui a pouco. E a fisiologia? Bem, a fisiologia da mulher é diferente da fisiologia do homem. Fisiologia que é as características corpóreas, tá bom? Que eu estou chamando de fisiologia, né? A mulher tem um aparelho reprodutor feminino, o homem um aparelho reprodutor masculino. Mas não só isso, a mulher tem hormônios que faz com que os seus seios sejam grandes, ela tem hormônios distribuídos pelo corpo que levam a uma uma fisiologia. E o homem também tem alguns tipos de hormônios que levam à formação do corpo do homem ser de uma certa forma. Então, a biologia e a fisiologia, a forma,
adequadas para o gênero masculino e o gênero feminino. Essa é a quinta informação. E a sexta informação é que o corpo humano do homem e da mulher, ele tem diferenças. Quais diferenças? Por exemplo, diferenças biológicas. Eu já citei aqui algumas delas, mas a gente poderia citar outras que são marcantes entre o homem e a mulher. As características fisiológicas, ou seja, o corpo do homem, ele é preparado para pegar mais peso, para fazer mais força física. O corpo da mulher já é preparado para outras características. O corpo do homem é dotado com capacidades emocionais, digamos assim, mais de ordem focal. É muito comum o homem, isso não acontece sempre, mas na grande maioria das vezes, o homem tende a fazer as coisas com mais foco. Ele se concentra numa coisa. A mulher já tem uma característica diferente. A mulher tem uma capacidade de se concentrar em várias coisas ao mesmo tempo. Às vezes 3, 4, 5. É só ver uma mulher atuando dentro da sua casa e você vê, ela tá fazendo o almoço, ela está cuidando dos filhos, ela está dando uma olhada na TV, ela está cuidando do pet, ela está cuidando, sei lá, do avô ou do avó que está. Características diferentes e complementares. Ok? São diferenças, então, emocionais, psicológicas, biológicas, fisiológicas. Então, vou repetir aqui para a gente não perder o foco. Deus criou o ser humano à sua imagem e semelhança. De toda a criação, só os seres humanos têm algumas características dadas pelo próprio Deus. Segundo, Deus criou 2 gêneros, o homem e a mulher. Terceiro, Deus criou os seres humanos com sexualidade, portanto, a sexualidade vem de Deus. Quarto, a sexualidade serve a 2 grandes objetivos, que depois nós vamos explorar melhor: intimidade e procriação. Quinto, a biologia e a filosofia dos seres humanos são adequadas para cada gênero. E sexto lugar, há grandes diferenças biológicas, fisiológicas, emocionais e psicológicas entre o gênero masculino e feminino, ok? Essas são as grandes bases da fé cristã sobre quem é o ser humano. Isso é a antropologia cristã. Vamos ao próximo. Então vamos lá. Nós estamos tratando do tema Bíblia Sagrada e a questão da homossexualidade. Primeiro nós tratamos como a Bíblia Sagrada descreve o ser humano ou define o ser humano. Agora vamos entender o que é homossexualidade. Primeira coisa, nós já vimos anteriormente que nós estamos usando o termo homossexualidade e não homossexualismo, eu já expliquei anteriormente. Agora, o que é que se chama por homossexualidade? Homossexualidade é definido como um relacionamento. Veja que eu usei o termo aqui, íntimo sexual, porque não é só sexual, é sexual, mas o conceito cultural de homossexualidade é que há convergências de vida. Então, é um relacionamento íntimo sexual entre pessoas do mesmo sexo ou do mesmo gênero. O que é heterossexualidade? Hétero quer dizer diferente, ou seja, gêneros diferentes se relacionando. Então, aqui eu vou precisar de uma outra telinha, Pedro, se você puder incluir aqui para a gente, que vai nos ajudar aqui, uma compreensão. Isso. Qual é a telinha? Propósitos de Deus. O título é esse, tá bom? É onde está conceito aí, ó. Você pode colocar aí, propósito de Deus. Propósitos divinos, tá? Pode ser. Propósitos divinos, pode ser de Deus também. Na união homem e mulher. Homem, tracinho, mulher, tá? Homem, tracinho, mulher. Ok? Isso.
Ok. Não tem traço. Ou entre homem e mulher tem um tracinho. Entre homem e mulher, No entre os teclado ele dois. não tem traço. Ah, então tá bom, pode deixar. Pode deixar assim mesmo, a gente já entende, tá? Então, ok. Então, vamos lá. Um dos propósitos aqui é que ok, tudo bem. Vamos lá. Agora na linha de baixo aí, então a gente coloca. Primeiro, a sexualidade ser desenvolvida entre gêneros diferentes, ou seja, masculino e feminino, tá bom? Essa é a primeira. A segunda informação, a sexualidade entre ou melhor, eu tiro o entre e coloco a sexualidade dentro de uma aliança de vida. Em outras palavras, Deus proíbe o desenvolvimento da sexualidade ou do relacionamento sexual dentro de algo que não seja uma aliança de vida. É por este motivo, e não por outro, que a Bíblia define como pecado, errar o alvo, o sexo antes do casamento e o sexo fora do casamento. Então, se você quiser colocar, pode colocar aí, Pedro. Sexo antes / fora do casamento. Isso. Então, ok. A segunda definição. Então, olha só, o terceiro propósito aí está descrito por um texto bíblico. 3 condições para a sexualidade entre os gêneros. 3 condições. 3 condições. Três condições para o relacionamento sexual. Então, ó, a primeira condição, definido no Gênesis, repetido por Jesus em Mateus. O homem deixará pai e mãe, ou seja, independência econômica. Não precisa colocar tudo isso não, Pedro. Pode colocar só independência econômica. Ou seja, em outras palavras, o homem precisa ter certeza que pode sustentar a sua esposa. É a primeira coisa. Segundo, olha, o primeiro deixará o homem pai e mãe. Segundo, unir-se-á a sua mulher. Convergência, coloca aí. Convergência sociocultural. Sociocultural. Ou seja, começa um caminho de homem e mulher começar a convergir em objetivos. Não observar isso tem sido um grande problema dos casamentos. Convergência sociocultural. Terceiro lugar, e então eles se tornarão uma só carne. O que significa isso? União sexual. União e relacionamento sexual, tá? União e relacionamento sexual. Se nós olharmos para essas 3 condições que a Bíblia dá para o relacionamento sexual íntimo entre homem e mulher, por exemplo, a gente vai ver que os grandes problemas da sociedade estão por não se observar essas 3 coisas. Por exemplo, tem jovens fazendo sexo e às vezes engravidam, por exemplo, uma menina, e ele não consegue cuidar nem dele, que ele depende do papai e da mamãe, quanto mais da menina em que ele engravidou.
Essa é a primeira questão. Segundo, pessoas com pensamentos, com ideias, com propósitos, com projetos completamente diferentes e falam assim, não, quando a gente casar, a gente vai alinhar isso. Engano. Terceiro, tem gente que quer começar a união sexual antes de ter condições econômicas e antes de ter convergência sociocultural. Pedrinho, muda o nome independência, coloca aí condições econômicas, porque independência é um termo que é usado hoje de forma muito equivocada. As pessoas pensam em independência econômica, quem tem muito dinheiro para não precisar mais trabalhar. Não, não é isso não. É outra coisa que é condições de sustentar a sua esposa e uma família. Então, ok, essas 3 condições são dadas aí de forma importante para a gente compreender. Então, para um jovem, é muito importante a gente compreender isso. Não adianta eu vir aqui como pastor, ou você, pai e mãe, que eventualmente está me ouvindo agora ou depois, dizer, olha, a Bíblia proíbe você de fazer sexo. Não adianta isso. É preciso explicar que o sexo é uma coisa de Deus e que cumpre propósitos e funções. E o sexo é legítimo quando ele é feito dentro de uma aliança de vida. Por isso que o homem ter sexo com uma prostituta é pecado, porque não tem aliança de vida nenhuma entre o homem e uma prostituta ou vice-versa. Por que que o jovem não pode fazer sexo antes do casamento? Porque ele não tem uma aliança de vida. E, principalmente a mulher, pode ser abandonada depois, às vezes com doenças sexuais, às vezes com gravidez indesejada, vai acabar a sua vida estudantil, vai acabar a sua vida profissional, vai nascer um bebê que provavelmente não tem o pai para cuidar, o empobrecimento e a miséria é uma realidade, é por isso que Deus proíbe. E fora do casamento, evidente, porque não tem uma aliança de vida e de intimidade, ok? É muito importante que a gente compreenda. Podemos ir um pouquinho adiante. Pedro, próximo. Olha, gente, aí nós vemos a questão da homossexualidade. Vocês viram lá atrás que a homossexualidade ela é tratada no Antigo Testamento de uma forma bem dura, bem direta. Há uma proibição clara na lei de Moisés contra a união ou relacionamento homossexual. Todos esses textos depois eu vou deixar com vocês para vocês verem. Gênesis, Deuteronômio, Reis, esses textos todos vão ter uma repreensão direta ao relacionamento homossexual. Depois eu volto a essa questão, por que é que a lei de Moisés trata com severidade essa questão. Vamos à próxima tela. Aqui, o Novo Testamento, a Nova Aliança, os textos a partir da compreensão da revelação de Deus na pessoa de Jesus. Por isso que nos interessa muito mais esses textos do Novo Testamento. Então, eu queria que vocês lessem comigo aqui cada um desses textos, e esses são os 3 principais textos do Novo Testamento para a questão da homossexualidade. Então, vamos lá. Primeiro texto de Romanos, capítulo 1, 26 e 27. É bom lembrar o contexto do capítulo 1 de Romanos. Paulo está dizendo que todos os seres humanos, mesmo aqueles que ainda não conhecem o Evangelho, ele tem alguns indícios dados por Deus na natureza, no mundo natural, de que Deus existe, Deus é um ser moral e a consciência humana aponta para isso. Esse é o contexto. Então, ele escreve assim: por causa disso, ou seja, por causa dos pecados, Deus entregou algumas pessoas a paixões vergonhosas. E até as suas mulheres trocaram suas relações sexuais naturais. Olha só, relações sexuais naturais. O que é isso? Relacionamento entre homem e mulher, mulher e homem. Por outras. Quais outras? Contrárias à natureza. O que Paulo está chamando contrárias à natureza? São aquelas diferenças biológicas e fisiológicas que eu citei anteriormente.
Continuando, da mesma forma, os homens também abandonaram as relações naturais com as mulheres. Ou seja, homem com mulher, mulher com homem, dentro de uma aliança. E se inflamaram de paixão uns pelos outros. Quem são aqui uns pelos outros? Homem por homens, como também acontece com mulheres por mulheres. Ou seja, aqui está sendo tratado da homossexualidade masculina e homossexualidade feminina, que é chamado de lesbianismo, ok? E eles começaram a cometer atos indecentes. Por que indecentes? Porque fora do padrão de Deus, estabelecido numa aliança de vida. Homens com homens, e receberam em si mesmos o castigo merecido pela sua perversão. Primeiro texto do Novo Testamento que trata dessa questão da homossexualidade. Vamos ao segundo texto, 1 Coríntios 6, 9 e 11, ainda o apóstolo Paulo. Vocês não sabem que os perversos, o que é perverter? É pegar algo original e desandar isso, e transformar isso em algo pirata, por assim dizer. Isso é perverter. Então, olha, vocês não sabem que os perversos não herdarão o reino de Deus. Não se deixa enganar. Aqui ele vai dando a lista de homens e mulheres perversos. Nem os imorais, ou seja, aqueles que pervertem a moral, nem os idólatras, ou seja, aqueles que pervertem a adoração ao Deus único, nem os adúlteros, aqueles que pervertem a aliança entre homem e mulher, nem os homossexuais passivos ou ativos, aqueles que pervertem a união de gêneros, nem os ladrões, aqueles que pervertem a honestidade. E aqui vai sendo dizado, nem os avarentos, nem os alcoólatras, nem os caluniadores, nem os trapaceiros herdarão o reino de Deus. Veja que aqui tem muitos pecados, e dentre eles está o pecado da homossexualidade. Assim foram alguns de vocês, diz Paulo, quando vocês não conheciam o evangelho, mas vocês foram lavados, foram santificados, foram justificados no nome do Senhor Jesus Cristo e no Espírito de nosso Deus. Segundo texto do Novo Testamento. Vamos ao terceiro. Primeira carta a Timóteo, capítulo 1, versos 9 e 10, ainda o apóstolo Paulo. Também sabemos que ela não é feita para os justos, mas para os transgressores e insubordinados, para os ímpios e pecadores, para os profanos e irreverentes, para os que matam pai e mãe, para os homicidas, para os que praticam imoralidade sexual. Imoralidade sexual é sexo fora da aliança, antes do casamento e fora do casamento. E os homossexuais, ou seja, sexo entre mesmo gênero, para os sequestradores, para os mentirosos e os que juram falsamente e para todo aquele que se opõe a essa doutrina. Qual é o contexto de Paulo aqui? Condenação de Deus, ou seja, ficar fora do reino de Deus, ficar não reconciliados com Deus. Portanto, é o que a Bíblia chama de julgados, e Deus vai exercer juízo sobre isso. Vamos à tela seguinte. Muito bem. Aí vem uma questão. Como é que os cristãos devem tratar a questão da homossexualidade? Tanto no convívio social, quanto no convívio da igreja, da comunhão da igreja. Para muitas pessoas, os cristãos devem repudiar completamente qualquer pessoa homossexual. Então, para algumas pessoas, um homossexual é praticamente um pecador sem perdão. Já para outras pessoas, a homossexualidade é apenas uma fraqueza humana e, sob certas condições, ela deve ser tolerada.
Então aí nós estamos diante de um posicionamento cristão na sociedade, em relação às leis civis, em relação ao comportamento na sociedade, em relação à comunhão da igreja. E nós vamos ver no Novo Testamento duas balizas para isso. Eu vou explorar um pouquinho mais depois, mas por enquanto só vou colocar o conceito. Por exemplo, o Novo Testamento vai mandar a gente lidar com qualquer tipo de fraqueza humana com respeito. Ou seja, nenhuma pessoa e nenhum cristão pode ou deve tratar homossexuais faltando-lhe o respeito. De jeito nenhum. Essa história de falar que bateu em homossexual, que xingou homossexual, que fez alguma violência física ou verbal porque eu sou cristão e homossexuais vão para o inferno e estão em pecado, isso nada tem a ver com o evangelho de Jesus. Nada tem a ver. A Bíblia manda a gente respeitar o próximo, seja o próximo quem ele for, inclusive homossexual. Então, esse é o primeiro balizamento cristão. Respeito. Mesmo que as pessoas tenham uma condição de vida pecaminosa, nós devemos respeitá-los. Segundo conceito, tolerância. Este é uma casca de banana para os cristãos. Porque a Bíblia manda respeitar, mas não é um conceito cristão a tolerância. Tolerância é você ver algo errado e dizer, tá ok, tá tudo certo. Cada um tem a sua visão de vida e eu não vou me meter nisso, cada um faz o que quiser com a sua vida. Isso é tolerância. E o que é respeito? Respeito é, eu não concordo com o que você está fazendo, porque você está ferindo princípios de vida do livro da vida, a Bíblia Sagrada e dos propósitos de Deus. No entanto, eu respeito você como pessoa e respeito a decisão que você vai tomar, mas deixo claro que eu discordo da sua posição. Isso é respeito. Deu para entender a diferença entre respeito, que é algo que nós somos chamados a fazer, e tolerância, algo que nós devemos ter cuidado, sob pena de admitir pecados ou estilo de vida pecaminoso apenas para satisfazer a opinião da sociedade. Vamos um pouquinho mais adiante. Essa já é o próximo mesmo? Vê se é isso mesmo, Pedrinho. Deixa eu ver. Depois de respeito e tolerância, é isso aí? Tá. Sim. Olha só. O Antigo Testamento tem uma história, que é a história de Davi, aquele que se tornaria rei de Israel, o principal rei de Israel, e o filho de um outro rei, o rei Saul, cujo filho se chamava Jonatas. Então, muitas pessoas que defendem o comportamento homossexual, inclusive esse comportamento como estilo de vida, eles apontam para um relacionamento, para uma história que acontece registrado na Bíblia Sagrada entre Davi e Jonatas. Davi, que se tornaria rei, e Jonatas, filho do rei Saul. Eles eram extremamente amigos. E a Bíblia usa um termo forte para essa amizade. Diz que o amor de Davi por Jonatas era mais forte que o amor das mulheres. E usa-se normalmente essa informação para sugerir que havia um relacionamento homossexual entre Davi e Jonatas. Mas isto é um equívoco não só de interpretação, mas é como atribuir ao texto bíblico o que ele não está dizendo. O que a Bíblia informa sobre Davi e Jonatas é que eles eram amigos que tinham, inclusive, juramentos um para o outro, de, se possível, um dar a vida pelo outro, principalmente naquela época que eles estavam em guerras e tudo mais. Então, eu já estou fazendo aqui uma diferenciação entre uma amizade legítima, profunda e até sob juramento entre duas pessoas do mesmo sexo que nada tem a ver com a homossexualidade. Só de passagem, depois a gente volta a abordar. Vamos lá, adiante. Muito bem. Agora vem algumas teorias muito em voga nos dias de hoje,
em que elas tentam explicar o comportamento homossexual. Então, por exemplo, tem teorias que são biológicas. Então, o que elas dizem? Elas dizem assim, olha, uma pessoa ela tem comportamento homossexual por causa de fatores genéticos, ela tem uma predisposição genética para esse comportamento. Inclusive, ela tem distúrbios hormonais. Por exemplo, se ela é homem, ela tem uma quantidade maior do que a média de hormônios femininos. Então, isso condiciona ou pré-condiciona ela ao comportamento homossexual. São as teorias biológicas. Tem as teorias ambientais, que diz que o comportamento sexual ou homossexual, ele pode ser o resultado de fatores sociais e psicológicos. Por exemplo, num lugar onde as pessoas têm um número crescente de pessoas com relacionamentos homossexual, as crianças e os adolescentes tendem a repetir esses comportamentos. Por quê? Porque elas vão sendo não condicionadas, mas inspiradas, por assim dizer, a um comportamento psicológico homossexual. Então, dependendo do ambiente, e quem defende essas teorias ambientais vão dizer que até na natureza, no mundo animal, há comportamentos homossexuais. Então, é uma tentativa de se dizer a homossexualidade é um comportamento social, psicológico e, portanto, natural, e não deveria ser considerado como algo errado ou como pecado. É o que diz as teorias ambientais, grosso modo. Tem as teorias também psico. Psico é da alma, psicoanalíticas, ou seja, do interior humano. E o que elas dizem? Que o comportamento sexual ou homossexual ele pode ser resultado, e normalmente é, conforme essas teorias, de rejeições de crianças por pais ou mães do mesmo sexo na infância. Por exemplo, uma criança, homem, um menino, que tem um relacionamento conturbado com o pai, de rejeição, o pai não dá atenção, não valoriza, ele pode criar uma rejeição pelo masculino e começar a ter uma afeição pelo feminino e vice-versa. Então, essas três teorias, entre outras, estão muito presentes no mundo cultural hoje para explicar o comportamento homossexual. Vamos um pouquinho mais adiante. Aqui eu já estou terminando para o final, estou caminhando para o final da minha exposição, pelo menos a primeira exposição. Como é que os cristãos lidam com a homossexualidade? Todos os cristãos lidam de forma igual? Por exemplo, você tem hoje nas mídias sociais um pastor que é muito conhecido na mídia, o pastor Silas Malafaia, que ele lida de um jeito. A fala dele, a ênfase dele sobre homossexuais é de um jeito. E você tem outras pessoas, deixa eu ver se eu consigo citar algum nome aqui, eu não vou me lembrar assim abertamente, mas outros pastores que lidam em relação ao comportamento sexual de forma diferente. Isso revela, num estudo mais recente, esse estudo ele veio a partir de uma equipe que foi formada pela Igreja da Inglaterra e depois estudada em relação ao mundo, como os cristãos se comportam em relação à questão da homossexualidade. Então aqui, olha, foi tablado 4 abordagens, mostrando 4 visões e atitudes dentro dos círculos cristãos em relação ao comportamento e orientação homossexual. Então, primeiro comportamento é o comportamento de rejeição e punição, ou seja, rejeita-se o comportamento homossexual porque a Bíblia proíbe e as pessoas que assim praticam devem ser punidas, ou seja, devem ser expulsas da comunhão, devem ser tratadas com reservas na sua família e na sociedade. Um grupo de cristãos pensa assim: rejeição, punição. Um segundo grupo, o comportamento homossexual, ele deve ser rejeitado,
ele deve ser exortado porque ele é um desvio dos propósitos de Deus para a sexualidade e para os gêneros. No entanto, as pessoas que sofrem essas provações e tentações devem ser dignas de compaixão e ajuda. Olha, este já é um segundo tipo de visão. Terceiro tipo de visão. A homossexualidade pode ser um desvio e um pecado, mas mesmo ela deve ser entendida mais como uma fraqueza. Uma fraqueza entendida como uma fraqueza humana. Então, em alguns aspectos, ela deve ser até aceita se ela for bem qualificada. Normalmente, quem está nesse grupo diz assim: se um homem e o outro homem têm um comportamento sexual, desculpa, eles moram juntos, vivem juntos, são íntimos, mas eles não têm relacionamento sexual, então é aceitável a condição dele. Isso é uma das coisas. A outra condição é um pouco diferente. A outra condição diz o seguinte: se um homem tem um relacionamento, mesmo que seja sexual, com outro homem, mas ele não tem comportamentos sexuais com outras pessoas, é com uma pessoa só, mesmo que seja do mesmo sexo, é aceitável. Olha só, isso é uma terceira condição. E há uma quarta condição que é atribuído a algumas igrejas chamadas liberais e alguns cristãos chamados liberais, que dizem que a homossexualidade faz parte da natureza humana e das fraquezas humanas e que é um pecado como qualquer outro e que deve haver acolhimento e aceitação total desde que as pessoas amem a Deus e desde que as pessoas amem as outras pessoas, ainda que seja do mesmo gênero, do mesmo sexo. 4 visões diferentes para a gente depois discutir um pouco. Vamos adiante. Então, olha só, agora só explicando cada uma delas. Olha, a primeira postura, rejeição, punição, rejeita o comportamento e orientação homossexuais e os considera incompatíveis com o cristianismo, com frequência apoiado por estereótipos culturais, e é hostil a pessoas que são homossexuais. Há uma hostilidade direta. Segunda, próxima tela. A postura ou abordagem rejeição, compaixão. Essa abordagem considera o comportamento homossexual como contrário à intenção criadora de Deus e nunca é permitido para os cristãos. Entretanto, ações e orientação homossexual são coisas diferentes. Ou seja, uma coisa é a pessoa ter orientação homossexual, outra coisa é ela praticar isso. E a igreja deve acolher na comunidade de pecadores arrependidos todos aqueles que seguem a Cristo, independente da sua orientação sexual. Terceira abordagem. Próxima tela. Abordagem aceitação qualificada. A posição de aceitação qualificada significa dizer: a pessoa homossexual é raramente, se é que alguma vez, responsável pela orientação sexual. As perspectivas de desenvolver uma orientação heterossexual são mínimas. O celibato nem sempre é possível. Uniões homossexuais estáveis podem oferecer, união homossexuais estáveis podem oferecer a perspectiva de satisfação humana e são, obviamente, melhores do que a promiscuidade homossexual. A homossexualidade, conforme essa visão, nunca é um ideal porque a intenção de Deus na criação é a heterossexualidade. Tentativas de desenvolver desejos heterossexuais devem ser feitos, mas, ocasionalmente, com relutância, pode-se aceitar a relação homossexual como a única maneira para algumas pessoas alcançarem a medida de humanidade em suas vidas. Olha como é mais complexa essa posição. E a quarta posição, trazendo aí mais uma definição, próxima tela. Opa, eu acho que passou. Mais para frente, segunda, terceira, quarta.
Posição de aceitação completa do comportamento homossexual. A posição aceitação completa enfatiza o propósito unitivo, não punitivo, é unitivo, da sexualidade como central aos olhos de Deus e considera o propósito procriador como, em comparação, apenas um resultado. Relacionamentos com pessoas do mesmo sexo podem expressar completamente o propósito central da sexualidade. Portanto, a atração homofílica ou homossexual pode ser defendida. Todos os atos sexuais devem ser avaliados por suas qualidades relacionais. Ou seja, se o relacionamento tem qualidade, não importa se é hétero ou homo. Essa é a visão desse grupo. O que importa é se determinado relacionamento ou ação vai aumentar a satisfação humana. Se as pessoas estão felizes, tudo bem, conforme essa visão. A fidelidade entre as pessoas, ou seja, se eles não se promiscuem com outras pessoas, tudo bem. Uma intimidade genuína e reciprocidade. O gênero das pessoas, ou seja, se é homem com mulher, ou homem com homem, ou mulher com mulher, é irrelevante conforme essa visão. E aqui caminhamos para o final da exposição. Próxima tela. Encontrando um caminho de verdade e amor. Veja se tem mais alguma tela para frente, Pedro. Por enquanto é isso. Já tem muita informação aqui e eu queria abrir agora para a gente debater, perguntar, fazer observações. Todos podem emitir a sua opinião, falar, perguntar, descrever alguma coisa, tá bom? Então vamos lá. Vamos tirar a tela um pouquinho e vamos voltar às nossas câmeras. Oi? Já começando a perguntar, Tá. essa primeira parte de rejeição e punição, não seria pecado a gente ser completamente hostil aos homossexuais? Pois é, Pedro. Boa sua pergunta. Essa é uma posição de um grupo de cristãos que é chamado uma posição de cristãos fundamentalistas. O que significa isso? É uma ideia que o pecado da homossexualidade é um pecado mais sério do que os outros pecados. E isso, evidentemente, vai contra os ensinamentos do Novo Testamento, que todo pecado é uma ofensa à santidade de Deus. Todo pecado. Mas para um grupo de pessoas, e eles misturam alguns ensinamentos da Bíblia Sagrada com uma posição ideológica e cultural em que eles foram criados, de rejeição à homossexualidade. Então, ao invés de rejeitar o comportamento em si, eles rejeitam as próprias pessoas. E se rejeitam as próprias pessoas, aqui eles estão contra um mandamento central da Bíblia Sagrada: amar as pessoas, amar todas as pessoas. E fazer ao outro o que a gente gostaria que fizesse a nós. Ou seja, se nós estivéssemos nessa condição, a última coisa que a gente gostaria é que as pessoas fossem hostis e violentas a nós. Então, se nós não queríamos isso para nós, nós não vamos querer para as outras pessoas. Então, em resumo, Pedro, sim, é um comportamento alheio aos princípios de verdade e amor do Novo Testamento. Beleza, obrigado. De nada. Vamos lá. Nós temos aí, olha, o Harrison, Leivson, a Clarinha, a Letícia com os pais, a gente tem o Gabrielzinho, tem a Vitória, eu não sei se o Vitor está junto, tem o Bruno Medeiros, o Arnone está com a gente aqui. Legal, Gustavo, seja bem-vindo. E tem o Pedro aí também, e tem o Kleber, como eu disse anteriormente. É claro que nós fizemos aqui uma primeira exposição. Ainda tem outras coisas que a gente vai precisar fazer, mas eu queria fazer primeiro essa introdução para a gente continuar a conversar a respeito desse tema complexo e como os cristãos devem proceder a respeito deles, tá bom? Então vamos lá, vamos começar uma interação aí. Quem quiser, fica à vontade. É o Vitor. Vamos lá, Vitor. Você pode explicar de novo o que você disse sobre Deus ter características do homem e da mulher, né? Se não me engano, foi isso que você falou? Ah, tá ok.
Deixa eu ver se eu entendi a sua pergunta. Quando Deus cria os seres humanos, Deus cria... quando ele cria toda a criação, ele cria os seres humanos com algumas singularidades. Quais singularidades? Deus compartilha com o ser humano algumas características do próprio caráter dele. Por exemplo, a capacidade de reflexão, de criatividade, capacidade moral de reconhecer o certo e errado. Só os seres humanos na criação têm isso. Mas quando nós estamos falando de seres humanos na Bíblia, ou de ser humano, principalmente no singular, nós estamos falando necessariamente do conjunto masculino e feminino. Ou seja, o ideal de Deus para o ser humano é o encontro do masculino e com o feminino. Ou seja, o ser humano, ele mais se parece com Deus quando as potencialidades do masculino e do feminino estão juntas para a glória de Deus. É isso que eu quis representar. Há uma completude maior na definição do ser humano quando o masculino e o feminino estão juntos. Em outras palavras, Deus criou o masculino e o feminino para um relacionamento. Agora, uma pessoa pode ser feliz solteira? Pode, mas ela precisa de um dom de Deus para isso. O natural é o masculino e o feminino se unirem e compartilharem a vida. Repito, alguém pode ser feliz na solteirice ou no solteirismo? Pode, mas precisa de um dom para isso. Era mais ou menos isso, Vitor? Sim, sim, era sobre isso mesmo. É que eu estava numa dúvida que a gente, sempre que a gente se refere a Deus, a gente usa o masculino, né? Mas é mais uma questão linguística mesmo. Pois é uma questão linguística, é uma questão cultural. É por isso que o livro, por exemplo, quando surgiu o livro A Cabana, surgiu um monte de problemas, e o livro tem alguns problemas, claro. Mas eu acho que a abordagem que ele fez foi interessante nesse sentido, porque ele revelou Deus como um ser feminino, uma mulher negra e uma mulher gorda, ou seja, fora dos estereótipos. Gordo, que não é o padrão do mundo ocidental, né? Negro, que é um pouco à margem do mainstream, assim, por assim dizer, e mulher. Ou seja, foi para provocar mesmo que o autor colocou essa questão. Então, a gente precisa lembrar que Deus não é do sexo masculino. Em Deus estão os dois gêneros. Também a gente não pode dizer que Deus é do sexo feminino. O mesmo cuidado deve ser tomado. Em Deus estão os dois gêneros. Ajudou, Vitor? Ajudou, sim, ajudou. Legal. Obrigado. Legal, de nada. Vamos lá, continuemos interagindo. E aí? Tio, Diga aí. Vai lá, Bruninho. se em Deus estão os dois gêneros, no Espírito Santo e em Jesus também estão? Então, quando nós estamos falando no Deus da Bíblia Sagrada, nós estamos falando necessariamente de um Deus triuno. Ou seja, toda vez que falamos em Deus, a não ser que a gente esteja falando especificamente da obra de cada pessoa da Trindade, nós estamos falando sempre de Pai, Filho e Espírito Santo. Então, a gente está dizendo assim, na Trindade, e agora um linguajar mais específico, na Trindade está o masculino e o feminino. Ok? Melhorou agora, Bruno? Sim, sim. Mano, Diga aí, Kleber. o cristão, ele pode fazer militância pelos direitos civis, ou ele apenas deve aceitar, né, que os direitos civis aconteça? Legal, essa pergunta é excelente, Kleber. Excelente, porque ela é muito importante para a gente se posicionar. Duas coisas eu diria aí, Kleber. A primeira delas eu não deu tempo aqui, por uma questão de tempo mesmo, eu não abordei
A gente abordou aqui comportamentos dos cristãos, 4 comportamentos, a partir de uma pesquisa, como os cristãos se comportam. Mas eu não abordei a questão que envolve, por exemplo, como a gente lida com as pessoas homossexuais, como a gente lida com a agenda LGBT e como a gente lida com ativismos e perdão. Então, eu não abordei porque não deu tempo, mas deixa eu dar algumas diretrizes aqui. Anteriormente, eu falei que os cristãos, eles abordam esse tema, como outros temas complexos da vida, com 2 conceitos. Um que é cristão e o outro que é secular. O conceito cristão é respeito. Todo ser humano carrega em si a imagem de Deus. E mesmo decaído, essa imagem, embora ela esteja prejudicada, mas ela não foi eliminada. E a Bíblia também manda a gente amar ao semelhante como a nós mesmos. Então, o cristão, ele está proibido de faltar com respeito com qualquer pessoa, claro, os homossexuais. Então, qualquer tipo de violência física, violência verbal, violência de qualquer tipo ou desrespeito, o cristão não pode, não deve fazer isso. Agora, o cristão não pode cair na casca de banana da tolerância. Porque quando você falou aí ativismo, eu estou relacionando o ativismo à tolerância. Quando você falou direitos civis, o cristão deve respeitar os direitos civis. Respeitar, porque a sociedade não é obrigada a seguir a agenda moral da igreja. Ela tem que seguir a Constituição do seu país. Portanto, tem que respeitar os direitos civis. Isso é uma coisa. Agora, fazer ativismo por isso já não é o papel do cristão, porque ele está confundindo, provavelmente, respeito com tolerância. Então, a meu ver, aí tem sido uma casca de banana para muitos cristãos que corretamente estão falando assim, olha, nós não podemos desrespeitar os homossexuais, nem nas nossas igrejas, nem na nossa casa, nem na nossa sociedade. Mas aí costumam cair na casca de banana que é, então vamos fazer ativismos e concordar com agendas. Não, esse é o problema da tolerância. Por isso que eu fiz questão de colocar esses 2 questões no começo da conversa. Esclareceu um pouco? Obrigado, Manu. Muito bom. Legal. Gi, desculpe que eu chamei a Giz aqui, porque a minha bateria está um pouco baixa, só para não cair aqui. E aí, vamos lá, vamos interagir mais. Posso fazer aí, contar um breve testemunho de uma situação? Vamos lá, Ana. Há um bom tempo atrás, no Veredas, nós já pegamos muitas pessoas, e principalmente eu, mais mulheres. Em um desses exemplos, veio uma moça que ela já estava com trejeitos masculinos já, todos. Roupa, vestimenta e tudo. Dentro do compartilhar que ela falou, uma das coisas que nós entendemos e que a ciência, até a própria ciência, a psicologia explica, a rejeição. A história dela se resumia no seguinte: pais com um relacionamento muito defraudado, a mãe dela ficou grávida dela, teve ela, e em meio à dieta, não dieta, mas em meio após o nascimento, essa mãe ficou grávida novamente. Tá. E aí, o que ela contou ali para mim? Que a mãe dela, enquanto amamentava ela, e dizia assim, por causa de você, estou grávida de novo. Por isso que eu não gosto de você, eu não te suporto. Então, essa menina cresceu com aquele sentimento. A minha mãe não me ama. Ela sempre me rejeitou. Eu sempre fui um estorvo. E essa palavra que ela usou. A minha mãe sempre me dizia que eu era um estorvo. A minha mãe sempre me dizia que eu era um estorvo. Então, o sentimento que foi gerado dentro dela é que, assim, ela nasceu em meio a uma situação complicada no lar e que a mãe a rejeitou
e que aí nasceu uma outra menina, e aí a menina, a mãe gostava, mas ela não. O que ela fez? Ela foi atrás de uma outra mulher para tentar suprir a necessidade da falta da mãe. Certo. Você vê que nós colocamos essa questão conceitual anteriormente. Exatamente. É muito real. É muito real. Né? Isso, Agora, muito real. a questão é o comportamento da visão cristã de mundo e da visão que eu estou chamando de secular. Eu não gosto muito desse nome, mas só para separar aqui. A visão secular vai dizer assim, a criança está achando o ambiente dela, as vontades dela, e não pode ser tolhida a ela o direito de achar o seu caminho. Uhum. Agora, nós estamos vendo, como você falou, que esse caminho, entre aspas, é uma distorção da própria vida dela. Exatamente. Os cristãos vão dizer, essa criança precisa ser tratada com amor e com acolhimento e usar os princípios do Novo Testamento. Isso. A verdade de Deus sobre a vida humana e os gêneros e o amor que acolhe. Verdade e amor andando juntos. Muito boa essa intervenção sua, Ana, para mostrar que é isso mesmo que vai acontecendo. Vamos interagindo mais. Quem mais temos aí? Então, olha, estão em silêncio. Vamos lá. Pode falar. Não tem pergunta errada, não tem tema problemático, porque nós estamos aqui justamente num tema que é complexo e é por isso que a gente precisa conversar a esse respeito. Mano, e em relação a brinquedo de menino e menina? Você diz quando os pais influenciam nisso? O que especificamente dos brinquedos? Pode ser assim, não sei, só por conta da criança, da menina jogar futebol ou do menino, sei lá, brincar de boneca. Então, vamos lá. Disso? Eu acho que agora ficou mais claro para mim a questão. Vamos separar duas coisas aqui. A primeira delas é os filhos, as crianças, elas repetem comportamentos. Então, é natural que um menino ele olhe para o pai e vá se espelhando nele, repetindo alguns comportamentos, até porque ele está aprendendo comportamentos a partir da sua fisiologia, da sua biologia. Então, ele vai repetindo isso. Então, é natural que crianças do sexo masculino sejam mais afeitas a um tipo de brinquedo, né? E crianças do sexo feminino a outros. E isso não é só uma questão de orientação cultural ou religiosa. Isso faz parte da dinâmica interna mesmo do ser humano. Agora, duas coisas aí. Há teorias hoje de muita influência na sociedade que dizem que os pais devem criar meninos e meninas de forma absolutamente igual. Ou seja, todos os brinquedos que um usa, o outro utiliza, sendo menina ou menino, é a questão de roupas, ou seja, ensinando que há uma neutralidade entre os gêneros. Não há nenhuma singularidade. Evidentemente, esse ensino, ele se confronta com o ensino da Bíblia Sagrada. E aí os cristãos precisam ter bons argumentos bíblicos, sociológicos e filosóficos para combater, não porque são cristãos e religiosos, mas porque isso tem comprometimentos com a vida humana. Então, essa questão. Agora, uma crítica a nós cristãos. Os cristãos, às vezes, repetem comportamentos culturais e sociais, dizendo que determinadas coisas só podem ser feitas por homens e determinadas coisas só podem ser feitas por mulheres. Vamos devagar com isso. A gente não pode colocar isso como preceito bíblico, coisas que a gente repete por tradição. Por exemplo, uma mulher pode jogar futebol ou não. Ou seja, a Bíblia não prescreve isso diretamente. O que a gente pode falar uma mulher talvez tenha uma compleição física menos forte do que um homem. Então, não seria nada indicado uma mulher jogar com um homem, por exemplo. Né? Mas entre mulheres,
Não, mas toda mulher que parte por esse caminho se torna homossexual. Ei, peraí. Uma mulher pode ser piloto de avião? Não, só homem que pode. Como assim só homem que pode? Né? Então, os cristãos devem tomar muito cuidado para não extrapolar o que a Bíblia Sagrada está ensinando sobre a singularidade dos gêneros. Melhorou, Vitória? Sim, sim. Legal. O que mais? Vamos lá, vamos interagir. Temos um tempinho ainda. Parece que a Clarinha vai falar, é isso? Apareceu alguma coisa aqui. Vai É que lá, eu tava Clarinha. pensando como fazer a pergunta. É tipo, continuando nessa pergunta da Vitória. Tipo, em relação à cor, menina gosta, tipo, menina só pode gostar de rosa, eu não sei mais qual outras cores, e menino só de verde, por exemplo. Tipo, a minha cor favorita desde que eu sou pequena é verde. Tá. E eu sempre gostei muito de soltar pipa com meu pai e jogar bola. Tipo, aí com a pergunta da Vitória, sei lá, eu fiquei meio com um pouco Vamos de lá, interrogação. Clarinha. Vamos falar. Clara, a questão é o que a gente chama de reforços do masculino no feminino e vice-versa. Por exemplo, uma coisa é a gente dizer assim, olha, pela tradição, pelos hábitos culturais, normalmente quarto de meninas tem cor rosa, ou coisa do tipo, e os do menino tem cor azul. Mas veja, isso a gente pode entender como uma tradição cultural ou como um reforço a outras coisas. Vou separar uma coisa de outra. Por exemplo, eu conheço casos de pessoas que cresceram perto de mim, na mesma geração, mas que os pais lidaram com um comportamento muito parecido para a menina e para o menino. Por exemplo, o menino vira e mexe, ele estava sempre fazendo serviços da casa, vira e mexe, ele estava lidando muito com a cozinha. Eu não estou dizendo aqui que um menino não deve ser criado com uma mente cooperativa, de ajudar a casa. Isso é perfeito, é ótimo. Mas eu estou falando que muitas coisas podem reforçar um comportamento feminino num homem e vice-versa. Então, isso é um problema. Em outras palavras, não há nenhum problema de uma menina, se ela quiser soltar pipa, ela soltar o pipa. Agora, se ela começa a se juntar, tem 19 meninos, e só tá ela, e ela repetindo, então ela vai reforçar comportamento masculinos que pode ser um problema para ela. Então eu queria que a gente separasse aqui o que é um comportamento cultural e o que é um reforço de gênero, para que a gente não se torne pessoas que dizem assim, menina só pode rosa e menino só pode azul. Não, e o verde, quem usa? E o amarelo, e o, sei lá. Então, isso não pode definir o gênero de uma pessoa. A atual ministra dos Direitos Humanos e da Mulher, ela usa muito essa linguagem. Eu tenho a impressão que ela tem boa intenção, mas eu acho que a comunicação dela é problemática, porque ela acabou criando uma animosidade com a sociedade que as pessoas nem ouvem ela mais, uma boa parte. Então, a gente tem que lembrar, como cristãos, não basta a gente ter boa intenção. A gente tem que aprender a se comunicar corretamente com a sociedade, defendendo os valores de respeito e dizendo claramente, quando se tratar de tolerância, nós pensamos diferente. Nossos valores para a vida fluem da Bíblia Sagrada. E nós vamos andar nessa direção, respeitando as diferenças. É isso. Deu para ajudar, Clarinha? Deu, pastor. Obrigada. Legal. Quem mais? Vamos lá. Vamos interagir. Oi. Tá aberto. Abre, amor. Abre. Manu. Oi, diga aí, Maurão. Eu estou aqui com... Isso dá um nó na cabeça do cristão. Por quê? Porque nós estamos olhando aqui os 4 comportamentos. Tá.
você vai para um comportamento que é extremista. Aliás, comportamento extremista, aquele que é da punição e aquele que é do liberalismo total. O 1 e o 4. 1 e o 4. Aí a gente precisa pensar... Sobra o 2 e o 3. Como é que a gente vai lidar com tudo isso? Exatamente. Qual é o ponto de equilíbrio entre essas tensões? Porque gera uma tensão entre um e o outro. Há uma tensão nisso tudo. Uhum. Porque não se pode cair na questão do engodo da tolerância, como você mesmo disse, que é o respeito e tolerância, aquela coisa que não pode cair no engodo dela. E eu fico pensando nisso por quê? Porque você respeita, mas se você diz que a Bíblia realmente tem o seu padrão e que Deus tem o padrão dele para isso, e aí se você chega para uma pessoa que está na igreja nessa condição, e você às vezes vai conversar, enfim, você pode ser taxado como homofóbico, porque, entendeu? Tudo hoje é homofobia. Porque tudo hoje é homofobia, tudo hoje. Mauro, então, você pensando, como é que se lidamos com esse ponto? Qual é o equilíbrio? Qual é o equilíbrio nessa tensão toda? Porque eu creio que é difícil para... É difícil, Mauro. Muito boa questão. Vamos lá até onde eu consigo ir aqui. Primeiro, o comportamento 1 e o 4, como nós falamos, são extremos. Sim. Um é fundamentalista e o outro é totalmente liberal. Então, sobra o 2 e o 3. É claro que também que... é estranho. É difícil a gente dizer. Esse é o correto e é o que a Bíblia diz e esse não é. Mas eu acho que a gente pode fazer algumas inferências. Por exemplo, mesmo 3, ele está um pouquinho tendendo mais para a tolerância do que para o respeito. E o 2, me parece, tendendo um pouquinho mais para o respeito do que para a tolerância. Então, se eu fosse dizer a minha opinião pessoal, eu acho que ela está mais vinculada ao 2. Sim. Porque ela está dizendo, esse comportamento, ele é pecaminoso. E ele é pecaminoso porque ofende a santidade de Deus. E tudo que ofende a santidade de Deus é ruim para a vida humana. Então, este é o argumento. Agora, eu devo tratar as pessoas com respeito. O que significa isso? Significa que o país tem uma legislação. E essa legislação maior é a Constituição. E a Constituição protege liberdades individuais. Dentre elas, o direito civil. Então, o direito civil, por exemplo, se uma pessoa vive com outra no aspecto civil e ela vai ter a herança da pessoa que morreu e elas são pessoas do mesmo sexo, isso é um direito civil. Ou seja, a gente não tem que entrar nisso. É uma garantia de um direito individual e civil. Agora, a mesma Constituição protege o ambiente de culto. Ninguém no Brasil pode me obrigar, como pastor, a ser obrigado a fazer um casamento homossexual. Ninguém pode fazer isso. Por quê? A mesma Constituição que protege a liberdade individual e o direito civil é a mesma que protege a liberdade de crença e de culto. Então, o que nós temos que tomar cuidado é isso. Por exemplo, a gente não tentar levar a doutrina da igreja para dentro da sociedade à força e nem aceitar o pensamento cultural do momento dentro da igreja. Isso. Então, é esse equilíbrio que a gente precisa ter e que no Brasil nós estamos perdidinhos nisso, Mauro. Sim. Você olha para a mídia, é um show de horrores. Sim. Tem pastores tentando impor a vida da igreja na sociedade, e o nome disso a gente tem alguns nomes que é dominionismo, é uma teologia chamada teologia do domínio, ou seja, nós temos que ser cristãos, tomar o Congresso Nacional, tomar o STF, tomar a presidência da República e impor os nossos costumes à sociedade. Eu acho isso um equívoco dos grandes. Por outro lado, tem um grupo de pessoas que fala assim, não, a igreja tem que ser relevante, para ela ser relevante, ela tem que tolerar todos os hábitos, inclusive dentro do seu culto da expressão. Claro que é um equívoco também. Então a gente precisa tomar cuidado com essas posições, porque isso foge, a meu ver, ao ensino da Bíblia Sagrada, especialmente do Novo Testamento. Sim. Legal. Quem mais? Mano, eu tenho uma dúvida. Vamos lá.
Jesus, né, quando ele estava aqui na Terra, ele se aproximou de todo tipo de todo mundo, né, que precisava conhecer ele, né, porque ele veio para isso, né, para que o Sim. povo conhecesse ele. Então, como que a gente chega, como que a gente transmite essa verdade, né, de relacionamento para quem não, a princípio, não acredita em Deus, assim, e aí eu estava até conversando com o Vitor aqui, porque já são dois conflitos, né? A não crença em Deus e o homossexualismo. Sim. Porque se a gente for explicar para a pessoa, porque Deus, aí a pessoa já vai rejeitar porque ela não acredita em Deus, né? Entendi. Ela estava falando com o Vitor, e aí a gente estava... que uma das possibilidades é justamente o que está na Bíblia, né? Da gente refletir a imagem de Deus, né? Nós, como cristãos, refletimos a imagem de Deus, porque a partir da gente, a pessoa, mesmo que não comece a acreditar, mas não passe a acreditar, né, de fato, mas ela começa a ver uma luz, alguma coisa diferente, né? Que isso não é ação nossa, né? É ação do Espírito Santo. E se a gente não pode tolerar, como que a gente vai ficar perto das pessoas para que elas vejam esse lado, sabe? Para que elas vejam o reflexo de Deus na pessoa. Porque se a princípio a gente somente falar e a pessoa não acredita em Deus, é homossexual, ela vai rejeitar e tá bom, a gente falou, e se a gente não ficar, né, não conviver, não falar com ela, não ter um princípio não sei, de amizade, como que ela vai se abrir para aproximar da gente, para conhecer a Deus através da nossa vida? Tá? Uma Excelente coisa também. Questão. Diga aí, Vitor, pode falar. Também, agregando mais ainda sobre isso que a Vitória fez, e se essa pessoa ela não acredita em Deus, mas já sabe que existem igrejas liberais que aceitam isso? O modo que ela vai olhar a gente vai ser um modo pior ainda do que ela já veria. É verdade. Então, olha, vamos lá, por partes. Vou começar pelo Vitor, depois a gente vai voltando. Vitor, esse é o problema de os cristãos deixarem de ser sal da terra e luz do mundo. Ou seja, quando a igreja se parece demais com a sociedade, ela se torna a crítica da sociedade. Então, ela não tem mais o que oferecer à sociedade. Portanto, a sociedade aceita a igreja, mas a igreja não faz mais diferença nenhuma. Do outro lado, o perigo do fundamentalismo. A igreja, ela bateu o pé e dizer, só nós estamos certos, a sociedade está errada e nós não misturamos com eles. Também vamos ser irrelevantes para a sociedade. A gente não pode pegar nenhum caminho e nenhum outro. Este é uma primeira colocação. A segunda colocação, já entrando na questão da vitória, nós precisamos reforçar aqui dois conceitos. Primeiro, conceito de tolerância e conceito de respeito. Veja, tolerância, o fato de ser uma casca de banana para a gente, a tolerância, jamais quer dizer que a gente deve ser intolerantes. Jamais quer dizer que a gente não possa fazer amizade com as pessoas homossexuais. Porque o nosso problema não são os homossexuais. O nosso problema é uma agenda, um ativismo da homossexualidade que tenta dizer que os princípios de Deus para a sociedade estão incorretos. Então, o nosso problema é com o ativismo e não com o homossexual. Então, nós precisamos ter amizade, sim, com homossexuais. A gente precisa respeitá-los. Quando eu digo tolerância, eu estou me referindo especificamente à questão de você achar que o comportamento dele não é pecaminoso e que ele não precisa de redenção. O cristão não pode caminhar por isso. E não é porque ele é homossexual, é porque toda fraqueza humana deve ser colocada sobre os pés da cruz. Então, o nosso comportamento olha, você tem alguma coisa, o seu estilo de vida, ele é o contrário, ou ele está em oposição com aquele que Deus, o propósito de Deus para a vida. E nós temos ajuda para isso. E vamos estudar juntos, vamos debater juntos. Ou seja, a gente precisa se aproximar dessas pessoas e não rejeitá-las de jeito nenhum.
Então, essa é a primeira coisa. Segunda coisa, o conceito de evangelho. Como é que a gente se aproxima de alguém que nem crê em Deus e nem, claro, não concebe as concepções de Deus para a sexualidade e para os gêneros? Nós precisamos lembrar que o evangelho não é moralismo. O evangelho não é o que você precisa fazer para ser aceito por Deus. Isso não é evangelho. E talvez esse seja um erro nosso e de muitos cristãos. Você tem que mudar de vida para Deus aceitar você. Não é isso o evangelho. Evangelho é a mensagem do que Deus já fez através de Jesus Cristo. E o que é que Deus fez? Deus nos amou. E nos amou de modo sacrificial. Essa é a boa notícia. E Ele está nos dando essa dádiva. E nós recebemos essa dádiva. E quando nós recebemos isso que Deus já fez, ou seja, eu não podia me salvar, mas Deus me salvou através de Jesus Cristo, então o Espírito Santo vai me ajudar a viver a partir dessa nova identidade. Qual identidade? A identidade de um filho amado de Deus. Como vive um filho amado de Deus, uma filha amada de Deus? Aí é a segunda parte. Mas o evangelho é primordialmente uma boa notícia. Qual boa notícia? Eu sou amado por Deus, eu fui amado de forma sacrificial, Jesus Cristo morreu por mim, e Ele é o meu Redentor e o meu modelo de vida, e agora eu tenho o Espírito dele para me ajudar a viver nessa identidade real minha. Eu sou um filho amado de Deus. Este é o caminho, a gente reforçar o que é o Evangelho e a gente respeitar as pessoas, inclusive com convívio com elas, para a gente poder trazê-los para a verdade do Evangelho. Ajudou um pouco, Vitória? Sim, sim. Tinha sido a definição de tolerância que tinha pegado um pouquinho. Isso, é verdade. Que bom que a gente deixou mais claro agora. Mais alguma interação? Tem gente entrando aí, parece, né? O Arnone, você está me ouvindo, Arnone? Deixa eu ver se ele está me ouvindo. Tô aqui. Arnone, queria ouvir um pouco a sua participação. Diga aí, ajude-nos a gente nesse tema espinhoso. Vamos lá. Sobre o que exatamente, mano? Não, eu digo de forma... Tá, tem muita coisa, né? É verdade. É verdade. Se você pudesse comentar um pouco... que é um tema que eu não explorei por questão de tempo aqui, mas a questão é como que a gente se comporta com a pessoa homossexual, como que a gente se comporta com o ativismo homossexual e como que a gente se comporta com a agenda LGBTQI+, de forma geral. Normal. Por favor. Sim, legal, mano. Eu tinha até feito um pouco de dia no Facebook sobre isso mesmo, né? Eu acho que eu vi alguma coisa, Gustavo. Oi? Eu acho que eu vi alguma coisa e eu acho que é muito coerente com o Evangelho. Isso. Deixa eu colocar um fone que fica melhor aqui. Mas é justamente fazer essa distinção, né? Ideologia, pessoa e militante, né? E o papel da igreja e do cristão no meio disso tudo. Porque o homossexual é um pecador como a gente é um pecador, né? E o papel da igreja com o pecador é um acolhimento, não tem jeito. E a pregação de arrependimento, igual a gente precisa da pregação de arrependimento também, sempre. Sempre a gente vai ter nossos tropeços por aí, né? Quanto à militância, o militante ele precisa ser respondido à altura, né? Porque isso é uma característica da igreja, foi uma necessidade que surgiu na igreja, né? Desde o comecinho com os apologistas, de mostrar que a fé cristã ela não é uma coisa privada, assim, que tem só os crentes com o seu clubinho e eles não têm nada a dizer ao que as pessoas estão dizendo, né? Então, o militante, ele tem que ser respondido, refutado não só pela teologia, né? Pela filosofia, pela ciência, o debate, como eles colocam no público. O cristão tem que ir ao debate público, debater com eles, mas saber que esse militante, ele também é uma pessoa. Ele não é só a militância dele, né? Ele não é só a ideologia dele. Então, esses dois níveis, ele vai ser respondido na esfera pública, mas a gente sempre vai estar de braço aberto para ele também, né? Ele não pode ser rejeitado. E quanto à ideologia mesmo, né? As teorias queer e ao feminismo e suas múltiplas vertentes aí, eles precisam ser respondidos, né? Aí sim o cristão vai usar todas as armas que tiver disponível para ele aí
da ciência mesmo, da filosofia, da fé, para responder e desconstruir essa ideologia, porque é uma ideologia como qualquer outra ideologia que precisa ser desconstruída, né? Como panteísmo, como várias outras crenças que a gente precisa desconstruir para mostrar a verdade de Deus sobre, nesse caso, o gênero humano, né? A sexualidade humana e tudo mais. Então é importante fazer essa distinção, né? Militância, o praticante e a ideologia, né? Que você consegue descolar da pessoa, porque a pessoa não é só uma ideologia, né? A pessoa é uma pessoa que tem uma ideologia. Então a gente tem que saber distinguir essas coisas aí. Legal. Obrigado, Gustavo, que ajudou muito, e eu acho que o Gustavo colocou aí um pouco de método nessa discussão, que ajuda, e como ele falou, essa abordagem ela serve para outras questões ideológicas, sejam econômicas, sociais, culturais, o cuidado em a gente olhar para a pessoa que é alguém feito à imagem de Deus, ainda que a imagem de Deus esteja deteriorada. Outra coisa é você... a questão dos ativismos e militâncias, que os cristãos precisam usar a boa teologia, a boa filosofia e até mesmo a influência cultural cristã para mostrar à sociedade os benefícios disso. Agora, a questão de fato, que é onde há um embate, é na questão das agendas, porque aí nós estamos falando em leis para o país, a questão constitucional, a questão do culto, como que as igrejas têm suas liberdades preservadas, ou seja, tem aí um conjunto de coisas que eu acho que a gente pode explorar um pouquinho mais no nosso próximo encontro. Esse tema é tão amplo que eu acho que a gente vai precisar fazer pelo menos mais um encontro. Tem uma agenda enorme aí, eu sei, porque eu não sei se o Kleber e o Gustavo viram e o pessoal, mas a gente se propôs a debater, depois a gente ver os fundamentos mais básicos da fé cristã, a gente discutir a questão da homossexualidade, a questão da crise climática, a questão do aborto, a questão dos direitos humanos, e temas assim, só temas simples e fáceis, né? Mas nós só topamos fazer isso depois que a gente estudou desde a doutrina da revelação, como Deus se revela, até a ressurreição. Primeiro passar por isso, porque senão a gente entra também num monte de casca de banana e fica um monte de opinião girando sem que a gente consiga estabelecer os preceitos da fé cristã, né? Então, gente, obrigado, Gustavo, obrigado mesmo. E você está convidado, e o Kleber também, quem quiser, para estar nos nossos encontros aqui, conversas, para a gente esclarecendo à luz das Escrituras. Mais alguém quer fazer uma interação aí, gente? Como último, por causa do tempo, que a gente está um pouquinho apertado aqui, para a gente concluir? Eu tenho, professor. Manu. Vamos lá, Vitor. É uma sugestão, na verdade. Eu acho que seria bem legal se fizesse meio que um curso de apologética na prática sobre esses temas. Legal. Seria quem sabe, Vitor, sabe, está nascendo aqui, nas nossas discussões no Ato Jovem, uma apostila de apologética para esses temas que são complexos. É aquela agenda que nós colocamos lá de 11 temas, se eu não me engano. Quem sabe, a partir das nossas discussões, depois a gente faz uma metodologia e formata um trabalho assim para ajudar os nossos jovens e os cristãos de forma geral lidar com esses temas mais complexos. Excelente a sua sugestão. Vamos ver se a gente trabalha nessa direção. Leis e Harrison, vocês? E aí? Estão me ouvindo ou não? Pelo menos. E aí? Tá relevante para vocês o tema? Está sendo importante? Bastante. Legal, Harrison. Legal. Gente, então, olha, vocês têm aí mais um minutinho se quiserem colocar alguma questão, mas a gente quer respeitar o horário que a gente já passou um pouquinho, mas assim, nossos encontros das 7h30, normalmente até às 9h. E hoje a gente já passou um pouquinho, porque o tema é cativante e vai levando a gente adiante. Mas eu quero propor o seguinte: no sábado que vem, ainda a gente continuar esse tema, porque tem algumas outras abordagens
Eu vou organizar os slides um pouquinho melhor e a gente, se for o caso, já entra no segundo tema, mas abordar mais algumas questões que eu acho importante, que é a partir da conversa que a gente teve agora. Tudo bem para vocês? Se vocês concordarem, dá um joinha aqui para mim, só para eu ver se a gente está falando a mesma língua. Legal, Letícia, legal, Leivson, Harrison, a Vitória, tá, o Kleber aqui também, legal. Olha aí. Pedrinho também, Pedrinho? Acho que sim, eu ouvi o que você falou. Então, legal. Então, no sábado que vem, a gente volta a tratar da questão, do tema, e vamos ver se a gente consegue ir adiante. E, durante a semana, eu já coloco o segundo tema, tá bom? Então, a Bíblia Sagrada e a questão da homossexualidade está sendo esse, e eu já digo o segundo tema para a gente cumprir aquele programa que nós nos comprometemos desde o começo do ano, tá bom? Que Deus abençoe vocês, cada um de vocês. Ana, Mauro, que legal vocês participarem junto com a Lê. Excelente, excelente mesmo. Ajudou a gente e a gente vai discutindo juntos, com clareza, com inteligência, com os nossos filhos, com os nossos jovens. Legal, Kleber e o Arnone tá com a gente também, que já tem aí experiências desses debates sobre a fé cristã e as ideologias, as questões culturais. Eu estou vendo aqui a Ana, eu não sei se é a Ana, eu não sei qual das Anas que está com a gente, que tem várias Anas. Será que é a Josiane? Deixa eu ver. Qual Ana que está com a gente aqui? Uma Ana... isso, eu mesmo. Legal, Anne, que legal que você está com a gente. Espero ter ajudado aí também na compreensão. Obrigada. Legal, seja bem-vinda sempre, tá? Obrigada. A Clarinha, junto com os pais, que normalmente estão com a gente, a Vitória, o Vitor, o Harrison, o Leivson, o Pedrinho. Deus abençoe vocês. Um grande abraço. Então, a gente está concluindo esse encontro hoje e nos encontramos no sábado que vem, tá bom? E amanhã, o nosso culto às 10 horas. Vamos ver se a gente se encontra lá e vamos celebrar a Deus através da pessoa de seu Filho Jesus Cristo, nosso Redentor. Tá bom, gente? Fiquem com Deus. Um abraço. Bom descanso para vocês. Até amanhã.